Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim dividir uma experiência com vocês, uma experiência minha, e que eu acho que pode ajudar muita gente a procurar ajuda, a procurar treinamento para isso também. Tem uma coisa que a gente sempre se preocupa e deixa um pouco de lado outras coisas quando a gente começa no ciclismo, a gente se preocupa muito em pedalar, né? A gente quer pedalar, 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 pedalar. Isso aconteceu comigo também quando eu comecei lá 15 anos atrás, eu só queria pedalar. E eu nunca pensei que eu tivesse que treinar outras capacidades além de ficar em cima da bicicleta. Então, por exemplo, eu negligenciava os treinos de força, eu sempre fui uma pessoa ativa, sempre fiz musculação, mas eu nunca fui muito regular na musculação, no treinamento de força especificamente. Então eu deixei isso um pouco de lado quando eu comecei a pedalar e eu tive consequências, né? Como todo mundo que não fortalece, eu tive sobrecarga na lombar, na cervical, tenho algumas protusões na cervical, tenho protusão na lombar. Então isso fez com que eu procurasse, depois que eu identifiquei tudo isso, procurasse e me preocupasse mais com treinamento de força. E hoje eu treino força 2 vezes por semana religiosamente, não paro por nada. Inclusive, próximo de provas, claro, a gente diminui a sobrecarga, diminui a intensidade, mas eu continuo fazendo e não paro mais. Mas tem uma outra coisa que eu nunca dei atenção e que eu acabei descobrindo há alguns anos, mais especificamente 2 anos, que eu tenho uma deficiência e que também nunca trabalhei, que é a minha respiração. Eu sou uma pessoa que inconscientemente não usava o diafragma para respirar. Apesar de eu ter alguns problemas respiratórios como desvio de septo, não é um problema respiratório, mas são problemas que acabam influenciando na respiração. Desvio de septo, rinite alérgica, eu tenho hipertrofia das amígdalas, então tudo isso faz com que o ar já seja difícil de entrar, principalmente quando eu estou fazendo força. E o que acontece? Eu comecei a ter a desenvolver uma forma de compensar tudo isso, fazendo a tal da hiperventilação ou respirando muito rápido, principalmente quando eu tô num esforço extremo, né? A quantidade de respirações por minuto é altíssima. Eu descobri isso num teste que eu fiz no laboratório lá no Rio, na LPH. Eles me falaram sobre isso, a gente conversou bastante, mas eu nunca tinha dado atenção. Quando eu fiz o meu último teste com o Dr. Danilo, ele identificou essa deficiência respiratória. Ele falou: olha, é importante você ver isso, porque você é uma atleta de alto nível e isso faz diferença na sua performance. Então eu fui procurar ajuda. O Dr. Felipe Savioli me indicou uma clínica que chama UpB, ali perto da Avenida Sumaré. E aí eu conheci o Dr. Fernando, o Dr. Pedro, o Dr. Michel, o Dr. Pedro não, o físio Pedro, né? E eles começaram a trabalhar os meus músculos respiratórios. E desde então, a gente está aí 1 mês e meio fazendo todo esse trabalho de melhorar a musculatura do meu diafragma, porque na verdade a respiração também depende de músculos. Então você também tem músculos na respiração, então assim como você treina o agachamento para melhorar a força na perna, você faz os treinos de força para melhorar a sua musculatura como um todo, a respiração também é uma musculatura, então você precisa treinar e trabalhar. E isso é uma coisa que eu nunca fiz. E agora eu estou bem focada em melhorar esses meus músculos respiratórios e principalmente começar a respirar com o diafragma, que era coisa que eu não fazia. Então eu comecei a fazer esse treinamento há 1 mês e meio e é absurda a melhora nos testes, né? Eu melhorei, por exemplo, no primeiro teste que eu fiz, eu fiz 92, tem uma medição lá que agora eu não lembro, mas assim, super abaixo.
Na segunda semana eu já passei para 104, na terceira semana para 115 e nessa última semana para 124. Porra! A potência da puxada, da respiração. Isso mostra que os exercícios estão surtindo efeito na minha respiração, nos meus músculos respiratórios. E aí, você me pergunta... Tá, mas e na bike, né? Você já sentiu alguma diferença? Como eu venho de anos, da minha vida inteira, respirando errado, é muito difícil eu adquirir essa consciência, né? De quando eu estou pedalando, principalmente quando eu estou fazendo força, de pensar na minha respiração, mas é uma coisa que eu já estou me condicionando. Eu estou treinando para isso também. Então, antes de pedalar, eu faço um exercício de respiração. Durante os meus treinos, quando eu estou num exercício muito difícil, eu tento pensar na minha respiração e trabalhar isso para respirar do jeito que eu deveria, com o diafragma. Nas provas eu ainda não tô conseguindo fazer isso na primeira hora, mas depois eu já consigo me concentrar na minha respiração e trabalhar isso. Então é um processo, né? Não é que eu comecei a treinar, amanhã já melhorei 100%. Não, é um processo que você precisa adquirir primeiro a força nos músculos respiratórios, e depois que você adquirir isso, você precisa ter consciência e começar a trabalhar isso no seu esporte principal, que no meu caso é o ciclismo. Então, eu quis dividir isso com vocês porque é uma coisa que a gente não se atenta, é uma coisa que a gente não se preocupa, mas a respiração é fundamental para a sua performance. Porque se você não respira direito, você não oxigena direito, não leva oxigênio para os seus músculos, logo você fadiga rápido. Então é muito importante, galera. Quem se identificou com esse meu vídeo, corre procurar ajuda, vê se você tem algum problema de trabalhar os músculos respiratórios, ou se você tem dificuldade de respirar enquanto você pedala, e vai procurar ajuda porque tem solução. Eu pretendo passar para vocês a evolução, né? Eu tô há 1 mês e meio, como eu disse, fazendo esse trabalho. É claro que é um trabalho de longo prazo, então eu pretendo passar para vocês aqui a cada mês como eu tô me sentindo, como eu melhorei, para vocês acompanharem, tá bom? Obrigada, beijo!